Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Olha aqui, nós novamente aqui e voltamos ao formato, né, só online. Mas Deus seja louvado, porque ainda que as situações aparentemente sejam, né, muito apertadas, muito pesadas, o Senhor tem nos dado estratégia. E que realmente seja um domingo abençoado para você e para a sua família. E eu estou aqui com o irmão Rodney, o professor Rodney, que estará comigo aqui. Nós estaremos finalizando, né, o nosso estudo sobre Miqueias. Pois é, a gente estendeu um pouquinho mais. Mas eu quero já aproveitar, o irmão Rodney vai estar orando, mas eu quero aproveitar e lembrar você de estar encaminhando para outros, para os irmãos da igreja, com esse frio, não é? O pessoal está ficando mais tempo na cama, ainda mais que não precisa vir na igreja. Então, em nome de Jesus, me ajude aí. Vamos encaminhar para os irmãos, vamos mandar o link, se você não recebeu, mas está assistindo, então copie, compartilha, não é? E vamos aí participar. Porque nós temos que encerrar, então é muito importante que você já vá colocando as suas dúvidas aí nos comentários para a gente poder estar trazendo, ok? Vamos orar? Vamos orar. Bom dia para você, a paz do Senhor, e que seja um domingo abençoado. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai. Queremos agradecer por mais uma vez estar falando de Ti, e Senhor, que essas palavras, Senhor, que o estudo alcance, Senhor, famílias, alcance pessoas, e Senhor, que a Tua verdade seja dita mais uma vez, e Senhor, que nós sejamos, Senhor, canal de bênção para as pessoas que aqui estarão assistindo. Amém. Fica conosco nesse dia, nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria, assim, de já estar passando para vocês algumas dicas. Esse estudo do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, nós estendemos um pouquinho mais, porque ele é uma coisa tão atual, parece que nós estamos falando, abrindo um jornal e lendo a nossa situação hoje, principalmente do Brasil. Com certeza. Copiar e colar. Exato. E existe no YouTube umas ministrações do reverendo Hernandes Dias Lopes, são várias, e são estudos bíblicos mesmo dentro do livro de Miqueias, que são muito edificantes, que falarão muito ao teu coração e que você vai poder ouvir, né, com mais tempo, ok? Mas então, vamos só dar uma retomada, ok? Para quem às vezes, né, não acompanhou. Nós falamos, o livro de Miqueias, né, nós falamos que Miqueias era um agricultor e Deus levantou ele num tempo difícil. E no capítulo, eles são 7 capítulos, nós já estamos no 5º, né? Nós vamos entrar no 5º e vamos fazer os 5, 6 e 7 hoje, ok? Mas nós temos uma coisinha só para comentar do quarto, do filhozinho, né, que ficou da semana passada. Mas só lembrando, no capítulo 1, nós vemos Miqueias sendo levantado e trazendo o testemunho da transgressão que estava acontecendo ali no meio do povo, né? Miqueias foi levantado, lembrando que o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul, e Miqueias foi levantado ali no reino do sul, tá? No capítulo 2, até uma frase que resume: ai dos que planejam maldade, né? Foi bem isso, né? E no capítulo 3, ele traz o juízo sobre os falsos profetas, tá ok? Então a gente vê uma sentença ali contra a corrupção dos líderes e tudo mais, e Deus falando bem claramente e deixando bem claro que o Deus de Israel está sempre criando situações para que a sua palavra permaneça sobre a humanidade. Isso. Ok? Em Miqueias 4, nós podemos dizer que aí Deus vem tratando, né? Ele foi falou. Aí ele fala assim, mas vai melhorar. Vem começando a trazer um pouco de esperança para o povo, né? Então, até separei aqui um texto que fala assim, que em Miqueias 4, o Senhor Deus promete que haverá um tempo em que as coisas vão melhorar. E muito. Precisamos confiar em Deus com relação ao nosso futuro. A palavra de Deus nos promete que o Senhor nos dará descanso e paz.
Vivemos num mundo em que as pessoas não querem Deus, não desejam conhecê-lo. Cada vez mais as nações o desprezam. Viver em um ambiente como esse é com certeza hostil. Precisamos suportar e ter paciência em relação a muitas coisas. E crer que as promessas de Deus é de que Ele remirá o seu povo. Isso. E isso é uma palavra para nós hoje, né, irmão Rodney? Porque nós vivemos um tempo em que aqueles que viviam dependentes de estar na igreja, no templo, para que a sua fé fosse realmente palpável, fortalecida, fosse real, hoje não tem mais isso. Exatamente. E há muita perseguição de uma forma muito sorrateira, muito sutil, porque, né, de repente, o mercado está aberto, lotado de gente, o banco está aberto, lotado de gente, e a igreja não pode estar aberta. É muito estranho, mas então a gente vê, de certa maneira, uma perseguição, né? Mas só para encerrar esse capítulo 4, no finalzinho, versos 11 a 13, você pode ler? Do 11 a 13, só para a gente encerrar, porque ele tem uma linguagem um pouco figurada, simbólica aí. É que no capítulo 4, em alguns versículos, ele está falando diretamente ao cativeiro e ao mesmo tempo ele remete à esperança que você havia falado no futuro. Exato. Então, às vezes fica meio confuso, porque você tem que separar a profecia que ele dá e logo em seguida ele volta a falar do cativeiro. Parece que é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ele está falando sobre aquela situação real, atual, ele de repente parece que ele sai dali e faz um link daquilo para algo futuro. E aí você fala, pera lá, futuro no cativeiro que vai acontecer, que já está acontecendo, ou futuro no reino prometido de paz, né? No 10, por exemplo, vou começar no 9. E agora, porque se fazes tão grande pranto, não há em ti rei, pereceram os seus conselheiros, apoderou-se de ti a dor como a de estar de parto. Aqui ele faz uma comparação em que ele está já dando bálsamo do resultado das pessoas que estão no cativeiro, mas ele já faz uma projeção de um futuro, de quando Jesus vai vir e remir a sua igreja. E essa condição que você falou em relação das aflições que a igreja passa e da perseguição que a igreja passa, ele está fazendo ao mesmo tempo, dando uma mensagem para quem está no cativeiro, mas ao mesmo tempo linkando uma coisa para lá para frente, né? E sofres dores, ó filho de Sião, como está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, virás até a Babilônia, ali serás livrada, ali remedirás o Senhor das mãos dos teus inimigos. É engraçado que aqui ele coloca a Babilônia, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, qual é a sua Babilônia que você, em 2020, vamos dizer assim, que você está preso, que você está cativo, e em determinado momento, por mais que você, ele faz a comparação da dor de parto, quando uma mulher tem dor de parto, mais que você sinta contrações e dores, mas vai chegar algum momento que o filho esperado virá. E você terá o resultado desse sofrimento que ele está passando. Então, quando ele faz diferença ao povo, porque se você olhar bem assim, essa promessa, se você olhar só para a Babilônia, essa promessa não se cumpriu para a Babilônia. Porque o pessoal morreu lá. Exato. Então, ficaria... Como é que porque a hora que você lê assim rapidamente, você fala, pera lá, eu vou ser levado cativo, mas lá eu serei liberto? Serei liberto? Então não fecha essa parada. Ao mesmo tempo ele está falando, ele está dizendo assim, olha, vai ter já chegar um determinado momento que eu vou remir a minha igreja, e o que você está acontecendo aqui será de exemplo para o futuro. Exato. Então quando ele fala, a igreja vai sentir dores do parto, ela vai ser afligida, mas vai chegar um determinado momento que ela vai ser recompensada em relação àquilo que vocês têm. 11. E agora se congrega muitas nações contra ti. É interessante essa muitas nações contra ti, lembrando que como a igreja sofre perseguição, que aqui ele está fazendo também que a igreja ela vai ser o bálsamo nos momentos difíceis, mas ela sempre vai sofrer aflições. Dizem, seja ela profanada e os seus olhos vejam os seus desejos sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entende os seus conselhos, e eles as ajunta como um feixe na eira.
O 13. Levanta-se e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei o de ferro teu chifre, e os bronzes das tuas unhas, e esmiuçarás os muitos povos, e os seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Senhor, e os seus bens ao seu Senhor toda a terra. Olha, eu vejo aí, até eu fiz umas anotações. Do 11 e 12. As nações vão se reunir para fazer a sua própria vontade contra Judá. Beleza. Mas Deus ainda pontua que Ele é quem domina sobre os reinos. A soberania de Deus. Indubitável, né? Não tem como pôr dúvida sobre isso. Inclusive, eu tinha posto uma anotação, mas eu não vou estar lendo. Se você quiser depois ler, em Daniel capítulo 4, verso 32, você vai ver Daniel falando sobre Nabucodonosor, um império tão forte, tão grande, e Deus falando: o que você está pensando que você é? Né? Pois eu vou fazer isso, isso e isso. Então Deus, ele tem domínio, e Deus afirma que a vontade dele será feita, independente dos planos e das expectativas dos homens. O fato é que Deus usa outras nações para castigar o seu povo. Isso. Lá em Jeremias 50, capítulo 50 de Jeremias, na verdade também é uma palavra contra a Babilônia, porém ele fala muito bem assim, que os inimigos falam assim: o Deus desse povo aí está deixando que a gente devore eles como ovelha. Mas Deus relembra que, na verdade, esses povos são instrumentos que Deus usa para trabalhar com o povo. Mas eles não reconheceram o domínio dele e nem respeitaram a vontade dele em relação à tarefa. Então, ou seja, Deus usa as outras nações, só que as nações não reconhecem esse Deus. E por conta disso, ele vai agir, ele vai também intervir, vai ser por um tempo, até que a vontade dele seja feita. Tanto é que eu coloquei aqui: entretanto, os pensamentos de Deus e seus caminhos são mais altos que os pensamentos e os caminhos dos homens, e ele os pegaria em emboscada. Olha que palavra legal. Exatamente. E aí ele também faz uma citação com relação a algumas nações que participaram e que na verdade não foi Deus que mandou. Elas entraram de gaiato no negócio. E aí ele fala bem assim, ó, cadê aqui? Tem uma referência que você leu ali que fala sobre os povos que não foram direcionados para fazer isso. Então, essas nações que participaram sem direito do castigo de Deus serão punidas também. Então Deus não deixa escapar nada. Agora, o que é esse chifre? O que é esse chifre de ferro? Não sei o quê. Eu fiz um estudinho aqui, vamos ver se bate aí. O que Deus estava permitindo se reverteria em um bem maior para Jerusalém. Como se fosse um fato que já estivesse ocorrendo. O profeta fala do futuro e diz à cidade para reagir. Então, quando ele fala lá, no finalzinho, verso 13, né? Ele fala assim: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. E você vai esmiuçar os povos e o seu ganho será dedicado ao Senhor, os seus bens ao Senhor em toda a terra. Ok? Então, quando ele fala isso, para se levantar e mostrar o seu poder, o chifre é o poder. No sentido de força. De força, isso. O ferro realmente representa a força de um governo, né? E mostrar a sua capacidade de conquista novamente, que seria as suas unhas, como instrumento de juiz de Deus nas mãos, nas mãos deles, né? Deus usando o seu povo para mostrar o juízo, como aconteceu nos dias de Josué, quando o povo entrou na terra prometida, desapossou os povos idólatras e os ímpios e que ali estavam, né, porque o Senhor estava com eles. Então, essa profecia começa nos tempos pós-exílio. Aqui ele está falando que, vai acontecer, vocês vão ser levados, vai acontecer isso, eu vou usar as nações, mas, levanta, vai ter o tempo. Então, ele já está fazendo uma referência sobre o pós-exílio, mas aí entra aquilo que você falou. Ele também está fazendo uma referência dos tempos do Evangelho, quando Jesus veio.
E ele fala no finalzinho, e os seus ganhos mal adquiridos, dando referência também ao que estava acontecendo lá naquele exato momento. Exato. Olha como é tremenda a palavra de Deus, né? Porque todo o capítulo 3, por exemplo, Sim. 2 que a gente viu a opressão dos ricos aos pobres. Exato. Então ele falou, aquilo que você adquiriu mal, porque havia também tipo assim, o pessoal, eles costumavam aguardar todas as suas, qualquer invasão, no chão, guardar. Deus estava falando ali, não importa onde você guardar, tudo que você adquiriu de forma ilícita, ele vai ser revertido e o povo vai lá pegar, literalmente. Ou seja, irá ser restituído aquilo que vocês pegaram de mal. Ok. Se você aí de casa tiver alguma dúvida sobre isso, porque a gente entende que realmente é uma coisa bem assim, pode mandar, tá? Suas perguntas. Nós estamos aqui e você participa também, ok? Beleza. Vamos lá. Em Miqueias capítulo 5, então a gente vê o juízo contra a idolatria. A gente não leu, mas o verso 1, ele fala, é muito interessante. Basicamente, na verdade, assim, a maior contribuição existe, os teólogos, eles estudam e debatem em cima disso. Você vê que a gente se prendeu muito sobre essa questão porque diz muito respeito a nós nos sentimos muito familiarizados com toda essa realidade que Miqueias trouxe. Porém, em outros momentos, não momentos de pandemia, os teólogos, eles trazem que a maior contribuição do livro de Miqueias é o capítulo 5. Por quê? Porque no capítulo 5, ele vai trazer a promessa do governo do Messias. Ele traz aquele texto que é citado lá nos evangelhos quando sobre o Messias. Então, nós vamos entrar agora nisso. Porém, olha que interessante. Isso é a partir do verso 2. O verso 1 está isolado. Não sei se a sua Bíblia está, mas a minha, ele deixa o verso 1 do capítulo 5 e depois no verso 2 é que entra com o subtítulo, o nascimento do Messias e o seu reinado. Por que esse verso 1 está separado? Aí eu fui pesquisar, né? Eu fui, né? Eu sou curiosa. Aí no verso 1 está escrito assim: agora ajunte-te em tropas, ó filha de tropas. Não sei se a sua tradução está assim. Por se há sítio contra nós, ferirão com a vara na face do juiz de Israel. Esse ferirão na face, olha, esse versículo, na verdade, ele está relacionado aos versículos do capítulo anterior. Isso. Né? E aí, o que acontece? Falando sobre o cerco da Babilônia, e Jerusalém ela é convocada a fortalecer as suas muralhas, as suas tropas, e mobilizar suas tropas para defender um ataque inimigo, né? Porque vai ser posto sítio contra os seus habitantes, quer dizer, eles vão ficar cercados, vão ficar impedidos de sair, que é isso que é o estado de sítio, né? O sítio. Mas essa frasezinha, ferirão com a vara a face do juiz de Israel, ou será ferido na face com vara, o que ele está querendo dizer? Que os inimigos atacarão o governante de Israel, porque juiz aí, pode ser rei, na verdade ele representa líder, né? Então o líder de Israel será ferido na face com uma vara. Primeiro, só pontuando aqui a questão, ser ferido na face, principalmente para o povo oriental, é um insulto terrível. Terrível. E quando nós lemos isso, nós vemos que houve na história... Literalmente, né? Literalmente, a história traz exatamente isso. Então, quando nós esmiuçamos um pouquinho ferido na face, do que ele está falando? Exato. Né? Então, aí ele fala de um líder. Então, nós vemos que Zedequias, ele sofreu esse insulto. Isso, na invasão do pessoal lá da Babilônia, né? Literalmente, ele foi afligido na face. Na face. Mas, então, quer dizer, a vara, ela não é apenas um instrumento material de punição, mas é uma metáfora para insultos atirados contra alguém. E quando a gente pensa nisso, aí a gente, além de Zedequias e outros reis que tiveram isso também, teve muito mais, mas aí a gente vai direto para Jesus. Porque Jesus, ele foi humilhado, cuspido,
foi insultado pelos seus compatriotas. Então, nós vemos que ele é o representante, ele é o líder, né, máximo aí, o Messias. Então, nós vemos isso. Tem algum comentário aí? Não? Nesse episódio de Zedequias, pelo menos estive lendo, ele foi furado os seus olhos. O dele foi literal o negócio. E conforme você falou, como era uma afronta, e eles demonstravam-se, tipo, a nação que estava sendo dominando tudo, e ela chegava e fazia isso. Isso aconteceu, pelo menos historicamente, não está na Bíblia, com o filho, aquele cego Bartimeu, que historicamente diz que o pai era um soldado de guerra. Sim. E que quando Roma veio dominar, furou-lhe, afrontou-se às suas vistas. E o Bartimeu também o viu. Então, era como se fosse alguma coisa que marcasse o poderio dessa nova nação, o domínio dessa nação, em que a afronta da face seria uma marca. Então seria assim, a pessoa seria humilhada a tal ponto que não só ela, mas ela representa todo o povo. Então, a humilhação é para todos. Exatamente. É muito interessante isso. Mas vamos lá, então? Vamos entrar agora, então, Então, nós vemos ali, o capítulo 5, ele vai falar sobre o Messias que vem de Belém, sobre o governo do Messias, e depois, no finalzinho do capítulo 5, ele traz o juízo contra a idolatria e a desobediência do povo. No capítulo 5, ele introduz a questão do reinado da paz. Ele fala muito sobre a vinda do Messias e a paz que o povo achava que se tinha, mas ele introduz a questão de paz de Deus, paz com Deus. Sim, isso é muito interessante. Pode ir, vai lá. No versículo 2? Pode ser. Você quer que eu leia? Por favor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar contra grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores. Que está em dores, tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Vamos lá? Deixa eu comentar aqui o 2, que ele diz: mas tu, Belém de Efrata, hoje pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Aqui ele já estava fazendo uma profecia a respeito de onde nasceria Jesus. E Belém tinha um significado de casa do pão, e Efrata tinha de ser frutífera. E quando ele profetizou isso daqui, ele esperava que o Messias viria de Jerusalém. Sim. Por quê? Que ele falava aqui: mas tu, Belém de Efrata, pequena entre os milhares de Judá, a ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Então ele fez uma profecia aqui, assim como Isaías falava a respeito de Jesus. Ele fez o local literalmente onde Jesus iria nascer. Exato. Olha, como eu disse, né, o pessoal tem esse texto como a maior contribuição teológica do livro de Miqueias, né? E talvez, eu anotei aqui, talvez seja a clara previsão sobre a vinda do Salvador. Alguns livros proféticos do Antigo Testamento fazem referências indiretas à vinda do Messias, mas o livro de Miqueias é explícito, né? Ele é taxativo na questão do local. E interessante que essa profecia sobre o nascimento, ela é muito notável. Por quê? Quando nós pensamos nas circunstâncias que precisava acontecer para garantir o cumprimento dessa promessa, como você disse, o bebê estava em Nazaré. E ele falou que ia ser em Belém o negócio. Então, embora eles estivessem morando em Nazaré, Maria e José estavam em Belém no momento certo em que o Messias iria nascer, conforme previsto aqui em Miqueias. Cerca de 700 anos antes, Miqueias fez essa profecia. Então, é uma lição muito preciosa sobre a providência de Deus, sobre o zelo de Deus para que não reste dúvida, que não fique margem para nenhuma dúvida sobre a sua palavra. E Isaías profetizou a mesma, né, lá. Exatamente. Só que ele não deu localização, né? Esse aqui, o GPS de Miqueias, foi mais preciso. Preciso. E você mostra esse cuidado na continuidade do versículo, quando diz: e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso. Ou seja, o plano dele
Miqueias naquele momento, ele estava revelando o plano de Deus feito lá no início de tudo. Então ele está dando um spoiler, vamos dizer assim, sim, do que iria acontecer, sim, de uma coisa que já estava pronta lá desde o início. Ele fala, esse Deus, ele é um Deus soberano que ele não está parado no tempo. Ele não está reagindo em relação às ações, ele já tem tudo pronto. Exatamente, é isso aí mesmo. Então, Miqueias, ele fala bem claro que de Belém vai sair, né, aquele que haveria de reinar de eternidade a eternidade e tudo mais. Então, veja, o Senhor, no verso, deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu acho que se a gente for ler versículo por versículo, nós não vamos terminar, então nós precisamos terminar. Isso. Então vamos lá. Vamos fazer assim só uns breves comentários então, ok? Então, olha, só vendo aí que a questão da paz. No Miqueias 5, ele traz essa questão de este será a nossa paz, ou na nova versão está, ele será a sua paz. Uhum. E ele será a nossa paz quando a Assíria invadir a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos 5. Versículo 5. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. O 5. Eu estou no 6, por isso que não está batendo aqui alguma coisa. O 5. Ok, eu falei, mas eu li isso, exatamente. É a sua versão. Exatamente. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, referência à Babilônia, né? Uhum. Dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Bom, quando ele fala, este será a nossa paz, né? Ele será a paz que o seu povo estava esperando. A gente vê assim que ele está fazendo uma referência sobre a Síria, isso, sobre algo específico, não é? E também quando a gente compara esse texto de Miqueias com o Isaías capítulo 9, o Isaías 11 e outros textos que estão falando sobre o Messias também, dá a impressão que os dois profetas, por causa da situação que estavam esperando a vinda do Messias para aquele tempo. Uhum. A impressão que dá é que em algum momento esse livramento que ele fala, essa situação que está para acontecer, é justamente a revelação da vinda do Messias, mas para aquela hora. Era algo que eles estavam esperando para aquele momento. Você não tem essa impressão? Sim. Quando ele coloca a Síria aqui, mas ele é como se ele desse um exemplo de poderio, mas fazendo essa previsão para o futuro, para a vida de Jesus. Quando a Síria invadir nossa terra e quando passarem sobre os nossos palácios, levantarão eles 7 pastores e príncipes. Quando ele está falando aqui, é como se fosse um exemplo de poderio. Sim. E é como se ele estivesse falando, a paz de Deus, e a gente vai lá em Filipenses, que excede todo entendimento, isso. Ele vai falar assim, quando você estiver sendo afligido, quando você você terá paz como esse príncipe da paz. Exato. Você nem vai entender, muitas das vezes, que mesmo diante de tantas aflições, mas você terá paz. E aí ele fala que, por isso que ele lá no início, a gente fala que ele mostra aqui o reinado da paz. Porque ele está dizendo, olha, diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as aflições que você está fazendo, vai chegar um momento que você que foi destituído, aí já lá no versículo seguinte, que ele vai reunir aqueles que são coxos, aqueles que são mancos, aqueles que estão... que foram separados, que são os doentes, vai chegar um determinado momento que Deus vai restituir a paz com Deus, ou seja, diante do pecado, Deus vai morrer e vai fazer uma restituição contigo, a justificação, e vai chegar momentos também que você vai sentir paz, que excede todo entendimento, diante das dificuldades. Então é mais ou menos que ele está dando esse resumo aqui, olha, vocês estão sendo afligidos, mas vocês terão paz. Exato. Então veja, ele faz então essa pontuação direta sobre a Síria, né, sobre Senaqueribe, né? Isso.
E ele também traz isso que vai ser lá na frente, que é quando os apóstolos, né? Começou com os apóstolos, os discípulos, que é o início da era cristã, que foi isso que você O disse. pessoal não está participando? Perguntas. Por favor, o pessoal gente. Tá com frio, Tá com frio. E aí ele fala sobre, depois ele entra num outro momento, que é quando que eu falei, né, numa divisãozinha ali, que ele fala sobre a idolatria, né, do 10 ao 15, que ele fala que sucederá naquele dia que o Senhor, eu eliminarei do meio de ti cavalos, destruirei os carros de guerra, destruirei as cidades, e eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, do meio de ti eliminarei as tuas imagens, eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Exatamente. Vai chegar um determinado momento que vai pedir conta de tudo isso. Exatamente. Então, e sucederá naquele dia, né? A gente vê que Deus ele está confirmando através de Miqueias a sua intenção de purificar o povo. Purificar da violência, mas também purificar da idolatria, que parecia que eram dois pontos muito fortes ali, né? Muito pontuais ali. E por isso que está escrito em sequência na sequência do nascimento do Messias. Então é como se ele falasse assim, olha, eu vou trazer a paz e vou operar através dele, né? E no 11 ele mostra também, destruirei a cidade da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas, porque também, além da idolatria, o povo ele tinha, por constituir cidade forte, eles traziam que para eles, nós somos fortaleza. E aí eles eram arrogantes em relação a isso. Exatamente, é isso aí mesmo. Ok. Quando ele fala também naquele dia, se refere à primeira vinda do Messias, né? E aos tempos do Evangelho, ok? Vamos lá? Acho que para esse capítulo tudo bem. Ok. Capítulo 6, então, nós trouxemos assim uma divisão, né? Ou uma frase que diz assim, o que Deus exige. Tá? Então, em Miqueias 6, o Senhor ele começa questionando o comportamento do povo. E a pergunta é do tipo, sou eu o problema? Exatamente. Porque o povo começa a falar, será que a gente não faz isso hoje? Isso. A gente começa a ver e fala assim, como é que Deus deixa acontecer isso? Como é que Deus deixa que um vírus faça todo esse estrago? Como é que Deus permite que fechem as igrejas? Como é que Deus permite que morram pastores? Como é que Deus... pera lá. Nós sabemos que estamos aqui, que a nossa esperança não está nessa terra. Nós conhecemos a palavra de Deus. Querido, você precisa estudar mais a Bíblia para ter resposta. Você precisa estar pronto para responder a razão da sua fé. E a resposta é que Deus, ele não é que ele permite, é que a misericórdia dele segura aquilo que nós merecíamos, porque nós merecíamos muito mais. Na verdade, tudo isso que vivemos fruto daquilo que nós mesmos plantamos. Nós colhemos isso. Então, muitas das situações são fruto das nossas escolhas. Nós escolhemos. Então, não raramente escolhemos muito mal. Daí, quando as consequências vêm, a gente vai botar a culpa em Deus. A gente vai, né? E Israel escolheu viver longe de Deus. Sempre na tentativa de jogar a culpa em terceiro. Nesse capítulo, ele desenha como se fosse um tribunal. Ele desenha assim, ele faz a acusação, exato. Ele espera a resposta nos versículos lá na frente, no 9, no 10, exato. E depois ele dá a sentença em relação ao que o povo tem. Então ele já chama, e quando ele inicia a ouvir, agora diz o Senhor, levanta-te, contenta contra os montes, ouça os solteiros a tua voz, ouvi ao monte, contenta ao Senhor, a voz do nariz. Ele, como se ele estivesse chamando testemunha para esse tribunal. Exato. É como se ele estivesse formando ali aquilo que presenciou toda a história, que pode e ele forma um tribunal com promotores, com o advogado e os acusadores. E a gente lendo aqui, a gente vai ver que a um determinado momento ele faz vamos dizer, a peça de acusação, e depois eles tentam justificar
E eles tentam justificar cometendo o mesmo erro, oferecendo justamente coisas que eram abomináveis para Deus. Exatamente. Então é muito interessante. Miqueias, ele pergunta ao povo como seria a forma correta e agradável que eles se apresentariam diante do Senhor. Ué, será que vocês sabem? Então como que vão me apresentar? Exatamente. Né? Então Deus usa ali o profeta para confrontar o povo, assim como Deus tem usado hoje aqueles homens e profetas do Senhor. Profetas do Senhor, não títulos, tá? Profetas, homens que têm coragem. Num tempo como esse, ao invés de passar a mão na tua cabecinha, falar: acorda, vem viver de verdade. Cadê o evangelho que você conheceu? Cadê o Deus que você conheceu? Você tem certeza? O que é que você conhece? Então, isso muitas vezes dói, mas é importante. Olha que Deus, nessa peça de acusação que Deus, olha, ele fala assim: o meu povo, o 3, o meu povo, ó meu povo, o que é que tenho feito? E que te fadei? Responda-me. Certamente de ti subi da terra do Egito e da casa de servidão te remi. Ele relembra o povo o que ele fez. Exatamente. Ele está falando: gente, em que eu te enfadei? Em que eu errei, vamos dizer assim? Eu tirei de vocês da terra do Egito, povo meu. Lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, do qual lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gigal, para que conheceste a justiça do Senhor, com a qual me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Senhor dos excelsos, verei perante ele com holocausto e bezerro de ouro. Então ele está questionando, ele está relembrando tudo o que ele fez e falando: em que eu afligi vocês? Exato. É bem isso. Se você não sabe do que a gente está falando, não vai dar para a gente entrar agora, mas vai lá no livro de Números, capítulo 22, 23, 25, vai estar tudo isso aí, que é essa referência aqui. Deus usando o profeta para relembrar o povo, recordar da libertação lá do Egito e do livramento que ele trouxe eles até a terra prometida. Então, e aí agora o povo, ele erroneamente acha que vai agradar fazendo sacrifício tolo. Exato. Os rituais, Os rituais que Deus abomina, porque no 7 agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, de milhares de ribeiros de azeite. O que ele estava falando aqui? Agradaria, então, eu receberia o perdão diante desse tribunal se eu desse milhares de carneiros para você? Aí vai muito a questão da oferta da viúva também. Sim. Ou seja, há um confronto de ideia totalmente errônico ali, a visão de quem estava dando aquelas ofertas e a visão desse povo aqui. Eles não enxergavam. O que quer dizer? Uma pessoa que tem 1 milhão, dá 10 mil, não é nada. Exatamente. E eles não enxergavam a essência do questionamento de Deus. Ele diz: e darei meu primogênito pela minha transgressão, uma coisa que Deus abominava. Deus não queria sacrifício de primogênito. Exato. Deus não estava pedindo isso. E aí eles continuam errando. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? A sua versão é a nova? Não. Ele fala assim: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Gente, é muito clara a palavra, né? Exatamente. Então, é uma pergunta, tá? E ele tenta aqui, é como se ele estivesse tentando justificar e dar alguma coisa em troca para que eles viessem a ser absolvidos. Exato, exatamente. Então, queridos, uma coisa é clara, vamos resumir: não dá para comprar Deus. Não compra. Não tem como comprar. Então, ele está trazendo aquele povo a lembrança de tudo que aconteceu para ver se eles caem na real, para ver que eles entendam isso. E aí, depois do 9 para frente, ele vai falar sobre a injustiça, que essa injustiça vai ter o castigo. Exatamente. Não tem como. Então, o profeta ele se dirige à tribo de Judá e pedia para que eles ouvissem, né, o que ele tinha a dizer da parte do Senhor. Ele mais uma vez condenava os ganhos injustos, denunciava as balanças injustas, os pesos injustos, medidas injustas. Então, na lei estava escrito que essas coisas não poderiam permanecer. Já tinha decretado lá em Levítico, Deuteronômio, estava tudo certo, né? Ele fala sobre o efa, né, que era uma unidade de medida, né? Que eles compravam e vendiam cereais. Então, veja, um efa efa ou efa?
Efa. Era uma unidade medida para secos e equivalia a 17 litros e 600 por aí, né? Então veja, ninguém, deixa eu ver aqui, mas se eles diminuíssem o tamanho, ainda que um pouquinho, ninguém ia perceber. Ai, parece que eu vejo isso. Bomba de gasolina. Isso, bomba de gasolina, exatamente. Quanto que a gente balança, o metro aqui, lá o metro deveria funcionar. Porque no 10 ele diz, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. É como Deus, como é que eu posso ser conivente contigo? Efa pequeno, é isso que você está falando, que seria medida, que é detestável. Isso no versículo 11. Poderei eu inocentar balanças falsas? Exatamente. Com um saco de pesos enganosos? Não. Os seus ricos são cheios de violências, e os habitantes falam mentira, e suas línguas enganosas na sua boca. Assim também te enfraqueci, ferindo-lhe assolados por causa dos teus pecados. É como se Deus estivesse falando, poderei ser conivente com isso? Não. Jamais eu poderei ser conivente com tais situações. Exatamente. Aí ele entra no 13. Assim também, do jeito que vocês estão fazendo, passarei eu a ferir-te. Exato. Ou seja, vocês não pensam que vai passar desapercebido. Amado e amada do Senhor, se você se sente injustiçado, se você, procura seus direitos, sim, ninguém está falando que é pecado, mas busca o justo juiz, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, porque com toda certeza, esse sabe a medida certa. Não tente você trazer a vingança, porque a Bíblia diz, minha vingança, diz o Senhor, e Ele sabe a medida certa para pesar a mão e na hora certa. Não que a gente vai, eu odeio essas orações, pesa, Senhor, a mão sobre essa pessoa. Absurdo. Que é isso, nós não estamos aqui para julgar, mas Senhor, defenda a minha causa, Senhor, vem em meu socorro, Senhor, mostra-me aonde eu estou errando também, porque eu não tenho direito, eu sou pecador, né? Mas é importante que a gente tenha essa ideia, essa certeza de que nada passa despercebido. Sabe aquilo que a gente conta para as crianças, aquela historinha, fala assim, ai, Deus está vendo, tá? Mas a gente fica adulto e esquece. É verdade. Não, a gente canta com as crianças. O que você faz, o que você diz, Deus tudo ouve, tudo vê, né? Depois eu canto isso aí. Mas a gente cresce e esquece. Isso. A gente esquece, como se pudéssemos esconder de Deus a intenção má do nosso coração. Ah, mas eu faço tão boas coisas, mas qual é a intenção, meu querido? É a mesma coisa aquele povo que dava muita coisa, mas o coração estava totalmente voltado contra o Senhor. Então, ele traz a justiça. O Senhor diz que por causa disso a cidade vai ser punida. E aí ele diz, tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda será vazio. Moverás os teus bens, mas não os liberarás. Aquilo que liberarás, eu te entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás a uva, mas não te beberás. Ele está dizendo aqui, tudo que você fizer diante do que está aqui, os resultados todo o trabalho da mão deles ia ser infrutífero. E aí vai muito com o resultado da corrupção dessas pessoas de hoje em dia. Vou pegar o meu ex-governador lá do Rio de Janeiro, que adiantou toda aquela ganância por dinheiro, que aí o resultado agora é nulo, está preso. Exatamente. Entendeu? Então é muito resultado daquilo que dá excesso de ganância, de querer. Aí ele diz, olha, tu irás aqui, plantar, mas não vai colher. A vinha não será fruto do teu resultado. Tu comerás, mas não se fartarás. Por quê? Porque não. Deixa eu ler aqui o comentário da Lucimar. Tudo é complemento da Bíblia. A Bíblia é o manual das nossas vidas de hoje. A Bíblia diz sobre reservas. Será que essas reservas não seria para que nós vivêssemos esses dias de hoje em todos os sentidos? Não sei se estou saindo fora da lição, mas será que é isso? Não, eu acho assim, na verdade é que a gente acabou entrando em outra situação agora, né? Eu acho que ela fez um comentário sobre a questão anterior. E sim, a palavra de Deus, ela é para nos fortalecer, ela é para nos ensinar e ela é atual para nos manter ligados nos dias de hoje, sim. Verdade. Ok, não saiu fora não. Paloma, é verdade que devemos pedir juízo a Deus.
a ninguém. É pedir juízo a Deus a ninguém, mesmo porque erramos também, exato, e não vamos querer que alguém ore contra nós, pedindo Deus. Verdade. Porque realmente, irmãos, eu não sei vocês, mas, puxa vida, às vezes eu converso com meu esposo e eu fico falando para ele como que nós estamos vivendo dias difíceis hoje, principalmente na área da comunicação. Como Satanás tem semeado coisas. Por quê, irmão? Parece que o ritmo acelerado de vida que nós vivíamos até então, e para alguns ainda continua, que nós mesmos estamos aqui ralando, né? Fez com que os nossos pensamentos também fossem mais acelerados. Consequentemente, estamos fugindo um pouco da lição, tá? Mas ainda dentro. Consequentemente, muitas vezes falamos coisas e somos tão resumidos no que falamos que a mensagem não chega do jeito que a gente quer. E quantas vezes não expressamos de maneira correta e achamos que estamos fazendo tudo certinho, mas o outro está lendo tudo errado. E aí entram os problemas de relacionamento e entram as grandes questões da vida humana. Porque quantas guerras, quantos casamentos, quantas situações são criadas em cima de coisas mal resolvidas, ou mal faladas, ou mal interpretadas. Porque a gente não consegue, nossa, o que a pessoa falou me doeu. Olha o que a pessoa fez. A gente não consegue ir lá e falar, pera lá, eu entendi direito. O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer? A gente não consegue, a gente prefere falar assim, assumir aquilo, né? Que dor, nossa, a pessoa me traiu, me apunhalou. E a pessoa estava com a melhor das boas intenções, achando que estava te ajudando pra caramba. É verdade. Não é? Outro dia uma pessoa falou assim, eu estava trabalhando junto, né? E aí a pessoa estava muito angustiada e falou assim, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tô sozinha, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu achei que eu estava junto aqui nessa parada, né? Ai, tá vendo aí, ó, ainda já se magoou, mas não é isso que eu quis dizer. Mas é verdade, gente. É o que a Paloma disse. É complicado. Não é? Então, se todos nós tivéssemos essa ideia de que eu também estou dentro desse povo aqui, ó, ninguém ia pedir, né, Paloma? Exato. Ninguém ia pedir pro Senhor, julga essa casa, Senhor, olha juízo sobre tal pessoa. Não, porque isso é o que tiver fazendo alguma coisa também. E eu? Poxa. É que graças a Deus que Deus não vê a aparência, né? Deus vê o coração. Mas também a gente não pode, né? Houve muito tempo na minha vida que eu orava assim, Senhor, perdoa, mas o Senhor sabe, não olha para o que eu faço, mas olha a intenção do meu coração. Ô irmão, né? Eu sei que Deus olha a intenção, mas as consequências dos meus atos acontecem querendo eu ou não. Mas vamos voltar aqui para a lição. Então, esse capítulo 6, então, ele traz esse juízo agora no final sobre a questão de Israel. Então, eles vão experimentar fome e privação, mesmo que vendesse, penhorasse os bens em troca de comida, não adianta, ok? Vamos entrar no capítulo 7, então. O capítulo 7, opa, pera lá, tem um comentário aqui. Minha avó, a Cida Cobori, disse, nunca criticava ninguém pelos seus maus atos. Se tivesse que falar, era com a pessoa em particular. Perfeito, é o que a gente precisa aprender a fazer. Ninguém nunca sabia o que estava acontecendo. Mas quando alguém fazia algo bom, ela elogiava em público. Né? Dava essa pessoa como exemplo. É exatamente assim, né, que nós devemos ser. Sabe, amados, nós... temos que tomar muito cuidado, porque são tempos como esse que nós vivemos, que vai realmente, eu vejo aquela palavra que a Carol trouxe no dia da live das mulheres, que nós tivemos com a líder da nossa CBN, sobre Amós, que nós estaríamos sendo peneirados, né, para restar só o grão. Eu vejo realmente isso, nós estamos passando por essa situação hoje. Então, é importante que eu e você estejamos nos olhando primeiro, em vez de olhar não olha para o outro, não olha para o pastor, não olha para o líder, olha para você. Quem é você nesse momento? É isso que Deus está olhando, quem é você nesse momento. Até porque muitas das vezes, o pior inimigo somos nós mesmos. Exato. Porque nós não queremos nos conhecer, não nos queremos ver. A gente enxerga muito fácil os nossos opositores. Mas quando a gente não consegue fazer uma autoanálise nossa mesmo,
Então, muitas das vezes, quando eu não consigo fazer essa boa comunicação, o problema está comigo. Exato. Irmão, olha, como é triste. Eu entendo, amado. Você acha que eu gosto quando alguém vem e me mostra um defeito meu? Claro que eu não gosto. A primeira coisa que eu falo, puxa, eu tenho tantas qualidades. Sabendo só o defeito. Não é assim? Eu sei que é assim. Mas sabe, esse confronto é saúde pra gente. Quando a gente é confrontado, é a hora que a gente vai olhar para dentro, em vez de ficar olhando só para quem tá para fora. Olha para dentro. E existe uma coisa que eu sempre falo, o seguinte: só tem duas maneiras de você se você se conhece, né? Quando alguém fala alguma coisa de você, essa pessoa ou não te conhece, exato, ou ela está falando a verdade. Ou é a verdade. Ou está falando a verdade. Então, se eu me conheço e a pessoa fala, eu vou estar dando duas coisas. Eu vou dizer, essa pessoa não me conhece, então ela não está falando a verdade. Ou realmente ela está falando a verdade e ela não me conhece. Exato. Então você só tem que levar para essas duas coisas, você não tem que chatear com ele. Por quê? Porque ela está falando a verdade ou ela não te conhece. Agora, querido, tem também aquela questão. Não adianta você falar assim, mas Deus sabe como é lá dentro. Tudo bem, mas quando nós ouvimos uma palavra às vezes dura, que é dura para nós, mas se vem de alguém que conhece a gente, por mais que você fale assim, nossa, convive tanto tempo e não me conhece, pode ser que ela entenda que a sua intenção é outra, mas ela está te mostrando, a sua intenção é essa, mas não está saindo isso. Exatamente, mas isso só funciona se você se conhecer. Exato. Porque não adianta, se você não se conhecer, a pessoa vai estar vendo uma coisa correta e você não se conhece. E o mais difícil nessa questão do autoconhecimento, nem sei por que a gente foi para esse lado, mas eu acho que isso é importante. É que a gente, a primeira reação nossa é espernear, é bater de frente, é brigar, é virar as costas, é falar, não, é mentira, não, você não sabe, você não sabe. Mas, olha, busca o Senhor. Ele quer ter o Criador, Ele sabe todas as coisas. Vamos lá. Ai de mim, é o primeiro. Eu vou voltar, porque tem 5 a 10 minutos no máximo. Vamos lá. O Miqueias, certo? Ele traz a esperança. Isso, exatamente. Deus da esperança. O Senhor anuncia o dia do juízo contra a corrupção e pecado da nação. Certamente chegará sobre os corruptos de toda a terra, isso é certo. Contudo, Deus é a nossa esperança, é o porto seguro para todos aqueles que se refugiam nele. A promessa de que haverá uma grande reconstrução preparada para que neles espere. Então ele fala do dia, que o dia do juízo chegou, que Deus é a nossa esperança. Aí ele traz o dia da reconstrução e quem é comparável a Deus? Isso. E aí vai para o nome do Miqueias. Exato. Quem é igual ao Senhor. Exato, que acho que é o verso 18, não é? 18. Quem é como Deus semelhante Quem é como Deus, que é justamente a tradução do nome Miqueias. Olha que coisa tremenda. Olha, eu não sei, esse Deus é maravilhoso, gente. Ele ensina que ele é um Deus que traz juízo, mas que também perdoa e tem palavras de esperança. É um juízo com amor. Essa que é a característica da atuação do Senhor nas nossas vidas com aqueles que creem nele. Mas lembrando, né? É para aquele que crê nele. Né? Então, a gente vê ali, eu trouxe até um comentário aqui, que é a contribuição, a mistura de condenações e promessa que a gente encontra no livro de Miqueias é uma característica marcante dos profetas do Antigo Testamento. O contraste entre essas passagens ajuda a compreender o caráter de Deus, que mesmo em sua ira mostra misericórdia e não retém a sua ira para sempre. Na hora mais negra em que o juízo era iminente sobre Israel e Judá, havia sempre a possibilidade de que um remanescente fosse poupado. Aqui, você lembra? Abraão lá pede misericórdia lá contra... Sempre remanescente. Existe um, Senhor. É porque aqui a gente não deu para ele, mas ele fala a respeito de remanescente. Sim, no capítulo 5 e 6 também. Ele fala a respeito de remanescente. Como ele iria trabalhar esses remanescentes. Exatamente. Então aqui, pera lá. Miqueias 7:1, já no verso 1, o profeta vem procurando evidências de um caráter leal e piedoso. Só que ele não acha nada. Né? Lê aí o verso 1, vamos lá. Ai de mim, estou feito como são colhidos as frutas de verão e como os rasguiscos das vindima. Não há cacho de uva para comer, nem figos temporâneos para minha alma desejar. Olha isso. Ô Cida, manda aí o versículo da sua Bíblia, o versículo
1 do capítulo 7, manda aí pra gente. A Cida tem uma tradução muito legal. Bem muito atual, legal, bem atual. Muito legal. Então, realmente, ele está falando aí, ó, eu tô olhando aqui no meio do pomar, que é o povo. Exatamente. E não encontro nada, não tem nada que eu possa... se já viesse os gafanhotos aqui, tivesse consumido essa vinha aqui, limpou. Destruído tudo, gente. Tá aqui. Ai de mim, sou como um homem faminto depois da colheita. Sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uva nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. Exatamente. Então, olha lá, no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Olha, gente. É exatamente isso. E aí, a gente vê que, né, você separou mais alguma coisa ali? Não, no 14, ele finaliza aqui: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, e que mora a sós nos bosques do meio da terra fértil. Apacentar-se-á rapazães de liados como nos dias da antiguidade. Ele faz uma referência do cuidado que Deus vai ter com o seu povo. Sim. Eu lhe mostrarei as maravilhas de como nos dias da tua saída do Egito. É uma oração que ele está fazendo aí. Exatamente. Aí ele fala assim, ó: eu vou te dar, a promessa de Deus é que no final ele vai restaurar tudo isso daí. As nações o verão e se envergonharão por causa do teu poder. Porão na boca. Ele dá uma continuidade aqui. Ele, na verdade, aí ele vai estar, no 14 e 15, ele está mostrando que ao povo de Israel, que Deus vai mostrar, aliás, ao povo maravilhas, como nos dias quando eles saíram da terra do Egito. Deixa eu só abrir aqui um parênteses, a tradução do versículo 1. Ai de mim, é tão difícil encontrar um homem honesto quanto achar, agora sim, quanto achar uvas ou figos depois de terminada a colheita. Nem um cacho de uva para provar, nem um único figo tem porão, embora eu tenha uma vontade enorme de comer. É bem isso aí. Pera lá, tem mais. Os 2. Os 2. Os homens bons desapareceram da terra. Não sobrou um homem reto sequer. Todos são assassinos, tentando destruir até mesmo seus irmãos. Olha, isso essa tradução... Atual, né? Isso é bem atual para os nossos dias. Sim, muito, 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 muito. Então, veja, aí no 16, 17, ele vai falar sobre as nações, né? Ele está falando aqui para o povo que as nações que os humilharam viriam as maravilhas que o Senhor iria fazer em favor deles, iam se envergonhar, né? Que mais que ele faria aqui? O nome de Israel seria temido entre os povos. Isso já é profético para a segunda vinda do Messias, não é nem para a primeira. Ele já está jogando aqui a segunda vinda. Que todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Olha isso. Isso é uma referência lá de Deuteronômio 28, inclusive, tá? No Miqueias 7, 18 e 20, para a gente estar quase já finalizando, né? Quase não, finalizando. A gente vê aí que é aquilo que nós falamos sobre o nome do Miqueias, e a gente vê Miqueias termina com uma exaltação ao Senhor, louvando pela sua misericórdia, sua capacidade de perdoar. Ele sabe que o Senhor nesse momento está punindo, mas tem certeza de que a compaixão de Deus, pela compaixão ele vai voltar, vai ser derramada sobre eles. Quer dizer, mostra que Deus vai mostrar a fidelidade para com o povo. Então ele entende que se há, e isso é para nós, se há um arrependimento e uma conversão, que muitos não entendem, que tanto crente fala de conversão, né? Conversão, queridos, é você pegar você tá nessa direção e você vai fazer uma conversão, sabe, do carro? Só que a nossa conversão, tem que ser para cá, não é 360 graus, é 180. 360 você vai voltar para o mesmo lugar. Então, veja, você vai voltar. Então, quando a gente fala de Miqueias, a gente também está falando do zelo de Deus, né, sobre o seu povo. Porque apesar do pecado, ele vai punir, tem que trazer o juízo,
porém, ele também tem promessa de cuidado. Ó, em Miqueias 7,4, nós lemos sentinela também, tá? Trouxeram ali, o Vini trouxe, que significa investigação nesse caso. Né? Nesse caso significa investigação. Esse dia mencionado é o dia do Senhor, anunciado, predito pelos profetas? É uma pergunta. Lemos no capítulo 7, verso 4. Ele traz assim, eu vou ler aqui, tá bom? O melhor deles é como espinheiro, e o mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Nós comentamos isso na primeira aula, tá? É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Então ele diz aqui que sentinela significa investigação. Esse dia mencionado é o dia do Senhor anunciado, predito pelos profetas? Silêncio. É uma pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Olha, é muito difícil a gente declarar com clareza, né? Olha lá a versão, na outra versão, tá? O melhor desses homens fere como se fosse um espinheiro. O mais correto é pior que uma cerca de espinheiros. Mas o dia do julgamento se aproxima com rapidez. O tempo de castigo de Deus anunciado pelas suas sentinelas está quase chegando. Naquele dia haverá uma confusão geral. Olha, o livro todo de Miqueias, para mim, ele fala de coisas ali, porque o castigo de Deus viria sobre aquele povo ali mesmo, mas ele também remete para o futuro. Ele não remete, ele faz um link lá no futuro. Então, eu creio que sim, nós podemos considerar também como o dia do juízo, como o dia que Deus vai puxar lá, ó, e todos apareceremos diante dele, né? Só quero ler para encerrar, não sei se o irmão tem mais alguma coisa. Não. Ok, considerações finais, especiais, quer dizer, que eu deixei. Miqueias começa o seu discurso de condenação, fazendo convocações para que o povo venha à corte. Deus é ao mesmo tempo o promotor, a testemunha, o acusador e o juiz, que foi o que você disse. Deus é testemunha contra o seu povo, no capítulo 1. Deus exige justiça no capítulo 3. Ele convoca os elementos da criação para serem testemunhas, pois tem uma disputa contra o seu povo no capítulo 6. E esse tipo de linguagem também é encontrado no livro de Isaías. Ele faz mais ou menos isso no capítulo 1. É provável que Isaías e Miqueias tenham extraído essa terminologia do livro de Deuteronômio, capítulo 31, essa estrutura de julgamento. A implicação é que Deus tem o direito de responsabilizar por seu comportamento, tá? Deus insiste em que seu povo cumpra a sua parte na aliança, mas, mesmo fazendo exigências, ele mantém disponível a graça e o perdão. Por isso, o povo eleito declara, Miqueias 7,19, tornará a apiedar-se de nós, sujeitarás nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Queridos, é exatamente isso, e é uma palavra para nós. Ou seja, nós temos uma aliança. Deus está constantemente nos fazendo lembrar da nossa parte nessa aliança. Mas também nós temos, no momento, disponíveis a graça e o perdão. Sim, sim. Mas para experimentar da graça, tem que haver arrependimento. Então, veja, não é aquela história, sabe, que todos são filhos de Deus e Deus é amor, no fim tudo dá certo. Não acaba em pizza no reino de Deus, não, querido. Tem consequência. Para que haja a graça e o perdão. De graça é porque não preciso fazer esforço, eu vou receber de graça. Jesus já fez. Porém, o que ocorre é que eu preciso ter a minha parte nessa jogada toda. Lá em Miqueias 7, 15 a 17, fala uma profecia do poder e maravilhas. Esse modo de poder e do estilo de agir pode ser levado ao mesmo tempo, ao mesmo estilo de Jesus?
Ele não quer que a gente termine a aula. Ele não quer que a gente termine a aula. Mas explica. Pera lá. A pergunta. Do verso 15 ao 17, do capítulo 7, veja, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. Tá, nós já falamos. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão o Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Uma profecia de poder. Esse modo de profecia e do estilo de agir pode ser levada ao mesmo estilo de Jesus? Eu ainda não entendi o que você quis dizer. Eu também não entendi. Se é o modelo de profecia, tipo assim, eu lhe mostrarei, Sim, seria isso? Jesus também falava sobre, em parábolas, ele também utilizava ali uma linguagem figurada o tempo todo. E é exatamente isso. Você não vai ver pessoa lambendo a terra, né? Porque, né? Então, a gente tem que entender que a Bíblia ela traz essas linguagens assim, figuradas, simbólicas, né? É igual o livro do Apocalipse, que não vamos entrar porque isso vai longe, né? Mas, amados, o que a gente pode guardar aqui é justamente isso. Todo aquele que tem realmente entregue a vida a Jesus, tem uma aliança com Ele. E essa aliança requer as duas, é que nem um casamento, não é? É que falar de aliança e associar casamento está complicado hoje, né? Mas, na verdade, era para ser algo indissolúvel. Então, veja, nós temos uma aliança com Cristo. A aliança requer atitudes, posicionamentos das duas as partes. Jesus já fez a dele. A nossa, nós temos que fazer, ok? E a Cida Cobori trouxe aí mais um comentário para a gente encerrar, ok? Pode ser? Porque já estamos passando aí. Ai, Senhor da glória. E lá vem ela com perguntas para a gente encerrar. E eu vou deixar nós vamos deixar para os ouvintes, ok? Tá. Você pode comentar aí depois, tá? Seria esse o dia da grande confusão? Muitos me dirão naquele dia. Ela fez um link lá com os evangelhos. Boa, Cida, obrigada. Muitos, olha, Jesus disse, eu não tenho a referência, mas está em um dos evangelhos. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Pode ser. Pode ser. Porque vai ser o dia onde nós vamos prestar contas, né? E é o dia do juízo, que foi o que nós falamos. Então, nós vamos falar isso. Mateus 7, 22, 23. Ok? Ok. Vamos encerrar, né? Passamos do horário de novo. É um pouquinho, né? Passamos só 10 minutinhos. Porque dentro do que estava proposto aqui... Encerramos Miqueias. Eu acho que se eu conduzisse, eu não ia conseguir encerrar, porque eu sou muito metódico. Você foi bem dinâmica, com um cronograma bem melhor e conseguimos. Eu não ia conseguir. Tem muita coisa, querido. Dá para a gente fazer um estudo muito profundo. Como eu disse novamente, vá buscar no YouTube. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uns estudos. Não são pregações, ainda que ele fala que Hernandes Dias Lopes, aquele texto também que eu li no início era do Hernandes Dias Lopes. É dele, aquele que você leu, acho que 2 aulas, né? Que você leu no início pra gente. E só para a gente fechar, já terminando a aula aqui, eu sinto uma grande falta de referências de pessoas batistas, de líderes batistas, como Hernandes Dias Lopes, como pessoas de grande destaque. No passado, o Batista teve o pastor Nilson de Amaral Fanini, que conseguia colocar o Maracanã cheio. Mas eu clamo a Deus que se levante pessoas muito similares, que seja a nossa referência em pesquisas, porque eu gosto muito dele, assim como o Nicodemos. Eu fiquei muito feliz essa semana, e a outra, que eu e a Carol, nós fizemos uma live com as mulheres sobre criacionismo. E não são pastores, mas são cientistas. E aí veio o Adalto Lourenço e falou, presbiteriano. Aí dali a pouco eu vi o Marcos, nem lembro o sobrenome, meu pai, eu sou péssima nisso, já fui boa, mas é batista, glória. É uma referência nossa, nós ficamos felizes quando nós temos referência. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele rompeu, na verdade, a questão de denominação.
E por ser presbiteriano, principalmente meus amados irmãos presbiterianos, não se ofendam, por favor, não é ofensa, mas há uma certa resistência ali, né? Um fechamento. Mas eu vejo que ele rompeu isso. Total. Ele é referência Hoje em todas dia, as denominações. Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Eu também, louvo a Deus, e é muitas das vezes fonte de consulta. Sim. E ele traz um arcabouço de informação e muitos assuntos diversos. Mas eu vou pesquisar batistas, tá? Porque eu também lembro, eu tento me lembrar um batista que eu gosto também, o René Kevitz. Da Igreja Batista de Água Branca. Gosto dele. Inteligente. O Batista, ele tem muitas linhas, né? Então a gente acaba, às vezes, né? Exato. Tem muitos. Mas amém. Amém? Vamos orar para encerrar? Tem mais um comentário aqui? Não? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem, Pai querido. Oh Deus, a gente vê como que o Senhor estivesse espalhando migalhas de pão para que a gente possa seguir, para ter direção certa, para ter, Senhor, um manual, sabe, de como agir em todas as situações. Nos perdoe, porque nem sempre consultamos o manual, nem sempre nos voltamos para o Senhor e sofremos com isso, mas principalmente sabemos que desagradamos e entristecemos o teu coração. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque, ó Deus, se em algum momento nós nos colocamos como pessoas que possam ter todo o conhecimento, porque nós não temos. Nós somos muito limitados, há muito ainda para aprender e carecemos da tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Vem nos ensinar, Senhor, como povo do Senhor. Eu te peço, vem nos ensinar nesses tempos difíceis, Pai. Que nós possamos nos posicionar, sim, nos indignar contra a injustiça, contra a corrupção. Sim, não podemos deixar de fingir que não existe, mas, Pai, mas principalmente entender que o nosso reino não é aqui e que o Senhor reina sobre todas as coisas, o Senhor está acima de todas as coisas e o Senhor é acessível para todo aquele que busca. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Controla a nossa boca, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Deus. Vem direcionar, vem restaurar os relacionamentos, vem nos ajudar a ser realmente aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Ministros da reconciliação, num tempo de tanta corrupção e maldade que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Logo mais à noite, né? Não temos o culto presencial hoje. E eu quero frisar bem, hoje, porque de repente amanhã nós podemos voltar. Isso. Ok? Essa é a esperança que é no nosso coração. Mas lembrando que tudo tem um propósito de Deus. Então, amado, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Não se desligue. Procure estar com as lives. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa. Tá? Muita saudade já de vocês. Mas às 19h30 nós estamos aí com o culto de louvor e adoração. Te esperamos. Amém. Deus abençoe.